Bendize, ó minha alma, com todo o meu ser, Ele que perdoa e cura a dor dessa sepultura, me faz renascer com paixão, bondade, me coroa. Em minha existência me enche de bens, assim como a águia renova-me, defende o oprimido, justo é o Senhor, misericordioso, cheio de amor. Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos mais um encontro, mais um domingo, nos comunicando através da internet, nossa mensagem online, que é para também a edificação dos irmãos, e assim nós vamos fazendo a nossa programação dentro da ferramenta que nós dispomos no momento, já que estamos impedidos de estarmos nos reunindo fisicamente, né, em razão da pandemia. E esperamos em breve estar, depois de tudo isso passar, estar com os irmãos no templo, louvando todos juntos e adorando ao Senhor. Nesse instante, então, eu quero convidá-lo para curvar sua fronte, fechar os seus olhos. Nós vamos buscar a Deus através da oração. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que Tu nos concede. Muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de estar falando contigo, de estar também sendo instrumento para ministrar na vida dos irmãos a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua vontade, Senhor. Nós queremos te pedir que Tu nos ilumine sobre aquilo que vamos falar, Tua palavra que vamos ler, e que venha edificar vidas e que todos também possam estar Te adorando em espírito e em verdade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 24, do verso 1 até o verso 5. Salmo 24, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo de número 24, do 1 ao versículo 5. Neste momento nós vamos louvar ao Senhor, cantando o hino de número 42, o grande amor de Deus. Cantemos. Por nós todos Deus.
assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Qual prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Meus irmãos, então, para a nossa meditação nessa noite, nós vamos trabalhar o texto, apenas um versículo, o versículo do Evangelho de João, João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: João, dá tempo de você abrir a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De novo, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Vamos orar ainda mais uma vez? Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, que ela é viva e eficaz. Suplicamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que a entendamos e possamos tirar lições para a nossa vida. Fica conosco, fala ao nosso coração, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem que nós vamos trabalhar nessa oportunidade, neste momento: ânimo para vencer as lutas. Se nós olharmos esse texto e falarmos do contexto em que ele foi escrito, é quando Jesus, desde o capítulo 14, ele já fala num tom de despedida. Quando ele fala para os discípulos no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou preparar um lugar. E mais à frente ele fala sobre a vinda do Consolador. E ele nos diz, no verso 7, desse capítulo 16 também, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus Cristo lhe adverte aos discípulos que eles terão dificuldade, porque já está próximo a sua partida. Se nós continuarmos lendo o texto, logo em seguida,
a esse versículo que nós lemos de João 16:33, que é o último verso do capítulo 16, ele já inicia a oração sacerdotal, bastante conhecida. Alguns teólogos colocam como uma das mais importantes orações de Jesus, né? Tanto quanto o Pai Nosso, essa oração sacerdotal, onde ele intercede pelos seus discípulos, ele intercede para que eles tenham força dentre as lutas que eles vão enfrentar, das perseguições que eles vão sofrer. Então, Jesus ele adverte os seus discípulos a respeito das coisas que os esperavam ainda para que cumprisse a missão. E essa verdade acerca da tribulação levou o mestre a fazer essa oração sacerdotal. E ele intercede fervorosamente pelos apóstolos e pela igreja de uma forma assim geral, né? No verso 20. Interessante quando nós pensamos a respeito do crente e que do crente ele ter lutas, ter dificuldades de passar por tribulações, por perseguições. E nós vemos, quando é pregado o outro evangelho, é que o crente ainda não deve ficar triste, que ele é um vencedor e que ele não deve passar por dificuldades e que não deve aceitar as dificuldades, não deve aceitar as doenças. Mas Jesus Cristo ele vem falar de uma maneira tranquila, como que todos iriam passar por dificuldades. E ele diz, e tem uma outra passagem, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora ele diz também nesse texto: no mundo passais por aflições. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesse texto é a primeira parte desse versículo, quando ele fala: no mundo passais por aflições. E como nós podemos entender, como nós podemos trabalhar com essa questão para garantir as nossas vitórias dentre as lutas, né? E ele coloca o ânimo, tende bom ânimo. Se nós olharmos na fala de Jesus, em momento algum ele não promete para nós a isenção de lutas, a isenção de problemas. Ele é bem claro. Antes ele garante que enfrentaremos aflições de todo tipo. Ele diz: no mundo passais por aflições. Algumas outras versões dizem assim: no mundo tereis aflições, né? O mundo é um campo de ação onde procedem as lutas e os sofrimentos. Como nós podemos entender essa colocação dessa palavra mundo? O mundo ele tem a palavra tem três conotações conforme o texto, conforme onde ele é citado. O mundo está relacionado ao universo, à criação. Se nós olharmos, acabamos de ler na abertura agora, o Salmo 24, onde diz assim o verso 1: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele habitam. O mundo se tratando de criação, se tratando do universo. Um outro significado da palavra mundo é com relação a pessoas, as pessoas, a humanidade. E é um texto que todos já conhecem, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo, amou as pessoas, amou a humanidade. E se nós olharmos na passagem de 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo. Como que é então essa situação? Deus amou o mundo de tal maneira. Daí em 1 João diz assim: não ameis o mundo. Mas o mundo se referindo aqui ao mundo, o sistema do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, nos fala 1 João capítulo 2, verso 15, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa é o terceiro significado da palavra mundo. O primeiro significado dentro do contexto se refere à criação, o universo. Segundo momento, o mundo, a humanidade, que Deus amou o mundo de tal maneira. E o terceiro momento, o mundo sistema, né?
E há uma outra passagem também que nos diz que 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aquilo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, a soberba da vida. Então, nesse caso, nós vemos então que Jesus Cristo ele fala sobre o nosso sofrimento e que nós não devemos amar as coisas do mundo. E se tratando também a respeito da perseguição e da oposição do Evangelho de Cristo. Nesse caso, a palavra que nos refere ao ambiente ou conceito, no caso de mundo, de cosmos, né? A questão do valor, costume que seja hostil. O que é hostil? Aquilo que se opõe, que é adversário, que é contrário, que é desfavorável à vontade de Deus, porque está perdida no pecado. Então, dentro dessa ótica, que nós vamos passar por aflições, porque nós estávamos no mundo e fomos alcançados pelo amor de Cristo, e é por isso que nós temos esse conflito com o mundo, de toda a natureza. Em João 15, 18 e 19 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros que odiou a mim. Jesus falando para os discípulos: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Pela graça e misericórdia de Deus, um dia nós fomos alcançados pelo Senhor. E isso gerou de nós para o mundo uma separação do mundo e uma comunhão com Deus. Quando nós vivíamos ainda o velho homem, a velha natureza, nós estávamos ligados ao mundo, em comunhão, em concordar com as coisas erradas, mas afastados de Deus. Pelo sacrifício de Cristo, então agora nós nos separamos das concupiscências da carne, da soberba da vida, das coisas do mundo, e nos aproximamos de Deus. Por isso o mundo nos odeia. Quando nosso Senhor cita que a palavra aflição é o significado de todo tipo de angústia, agonia, pressão, adversidade, perturbação, opressão, sofrimento, perseguição. A ideia dominante ela é emprestada do trabalho que os lavradores tinham ao espremer uvas e azeitonas. A questão de sentir essa opressão, a questão de sentir esse sofrimento, onde essa linguagem que é usada quando os lavradores eles pisavam na uva para esmagar, pisavam na azeitona, e fazendo esse link, essa ponte, as tribulações diárias tentam esmagar a nossa fé, tentam esmagar a nossa paz, tentam esmagar a nossa alegria, mas só conseguem nos tornar mais dependentes de Jesus. E é algo que me chama a atenção nesse momento dessa pandemia, onde muitos estão desesperados. Eu estava conversando recentemente com uma senhora e ela disse que a filha dela havia estado numa crise profunda pelo fato de que ela estava grávida e estava com realmente um pânico muito forte de que ela fosse alcançada com o coronavírus e que não sobrevivesse nem ela e nem o bebê. Mas ela não tinha nada, mas esse pânico, esse desespero, nós que temos o Senhor, nós confiamos em Deus. E uma prova disso que nós temos notado até uma busca do Senhor na vida da igreja, através do culto familiar, através de compartilhamento de mensagens, de palavra de ânimo, de palavra de incentivo, de encorajamento, pessoas pensando no próximo, fazendo doações de alimentos, suprindo as necessidades, e essa iniciativa até do próprio município em atender as pessoas, os moradores de rua. As pessoas estão mais solidárias, mais abertas para o amor ao próximo, e através de uma dificuldade. Então as tribulações, ela nos vem para tirar a nossa fé, mas os que estão em Cristo, eles, nesse momento que eles se fortalecem. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz assim, o Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Por que ele diz que ele sente prazer
nas fraquezas, até algo incoerente se nós pensarmos, né? Porque a palavra de Deus nos diz que havia em Paulo, no apóstolo Paulo, aquilo que a palavra chama de espinho na carne. E nós sabemos que existe muita especulação a respeito da interpretação dessa passagem. Alguns dizem que seria pecado, outros acham que é uma enfermidade. E Paulo lutava e ele revela à igreja de Corinto que ele já orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho na carne, esse sofrimento. E o Senhor revela para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí ele diz então no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Vamos pensar bem no que ele está dizendo. Prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor do Evangelho, ele tinha prazer de todo esse sofrimento. E não um lamento, não reclamação, murmuração, mas ele estava certo de que tudo isso era para o crescimento dele, para o fortalecimento dele também. E ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. No mundo passais por aflições. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês, onde Jesus ele conforta e ele diz assim, mas tem de bom ânimo. Como é possível nós termos um bom ânimo em um momento de tristeza, de escassez, de provação e outras coisas do gênero? O que Jesus quis dizer com esse conselho aparentemente até incoerente? Nem toda a instrução da Bíblia é perfeitamente racional, nós não conseguimos entender. Parece que é ao contrário da lógica humana. Nós olhamos, temos alguns exemplos, por exemplo, a pesca maravilhosa. Como é possível alguém tão experimentado quanto Pedro, no mar, ele pescava diariamente e ele vai e não pesca nada. E Jesus mostra onde ele devia lançar as redes, e com certeza ele já tinha lançado as redes naquele lugar a noite toda. Ele fez como uma varredura no mar, lançou, trabalhou, não pegou um peixe. Mas na palavra de Jesus ele diz assim, vai dali do lado direito, lança as tuas redes. E Pedro diz para Jesus, sobre a tua palavra eu farei. E ele foi, e nós sabemos o resultado da pesca maravilhosa. Tem coisas que nós não entendemos, mas é o propósito de Deus. A outra passagem também que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. Alguns homens vão até o profeta Eliseu e falando sobre a cidade de Jericó, que é uma cidade que está bem sitiada, porém essa cidade ela tem águas ruins, águas más, águas amargas e solo estéril. Um solo improdutivo. Então, nos diz a passagem, homens da cidade de Jericó disseram a Eliseu que a cidade está bem situada, porém as águas são más e a terra estéril. Eliseu tomou um prato e ele pediu que lhe desse um prato novo, e sobre esse prato ele colocou o sal, e juntamente esse prato com sal ele foi até a fonte das águas e ali ele derramou aquele sal. E ele faz uma oração e que a partir daquele momento aquelas águas seriam águas purificadas, águas saudáveis e a terra produtiva. E assim o fez. As fontes das águas passaram a ser águas saudáveis e a terra produtiva. Humanamente nós não entendemos. Não está tão na essência, na parte da composição do sal, mas na atitude de Eliseu, acrescida da fé e da obediência a Deus. Aliás, Deus ele sempre trabalha no campo da fé e nós precisamos aprender a fazer o mesmo. E nós sabemos que pelo momento que nós estamos passando nessa pandemia, existem muitas incertezas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem poderia imaginar que praticamente quase o mundo inteiro pararia em tão pouco tempo, num
num tempo muito curto, onde alguns até querem retomar as suas atividades, mas com todo o receio desse coronavírus, e muito se tem falado, os países têm se mobilizado, e alguns até têm tido assim como perdas diárias gigantescas de pessoas, e pessoas independente do seu estado, independente da sua cor, e pessoas que estão sendo ceifadas, estão sendo dizimadas. E isso nos assusta, mas nós somos chamados a nadar contra esta correnteza. Quando nos concentramos nos problemas e nas lutas, ficamos ainda mais desanimados. Se nós olharmos o problema do desemprego, o problema de empresas que estão fechando, o problema das pessoas de risco, existe todo um cuidado, com grande temor, até tremor, por tudo que já está acontecendo, mas em Deus encontramos a força necessária para enfrentar os debates diários da nossa vida. O Salmo 108, capítulo 12 e 13 nos diz: presta-nos auxílios na angústia, pois vão é o socorro do homem. Daí ele termina dizendo assim: em Deus faremos proezas, pois Ele mesmo pisará nos nossos inimigos. E quando nós pensamos em inimigo, não pensamos somente numa pessoa física, num João, num Antônio, num Pedro, ou até no próprio inimigo, mas em toda sorte de situações que vêm para nos tirar a paz. Muitas vezes pode ser a escassez, a doença, a própria pandemia. Interessante nós pensarmos a respeito do significado da palavra bom ânimo, né? Essa palavra, no grego, a palavra bom ânimo são uma só, que aqui se pronuncia, vou tentar pronunciar a palavra que diz assim, tarsete, que é conjugada no presente do imperativo, que devemos agir ou estar animado em todo o tempo. O termo significa ter coragem, ter ânimo e não ter medo. Deus é maior do que os nossos problemas. Essa certeza é capaz de nos fazer cobrar bom ânimo. Nisso eu acredito que o rei Ezequias ele passou por isso, onde ele estava sendo ameaçado pelo rei Senecaribe. E nós encontramos essa passagem em 2 Crônicas 32, de 1 a 8, mas eu estarei citando a partir do verso 5, que ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. E lembrarmos que essa coragem não é uma coragem humana, é uma coragem que é recebida do próprio Deus. Do próprio Deus. Ele não quer que nós vivamos ansiosos por coisa alguma. Ele mesmo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai para os pássaros, que eles não plantam e nem guardam em celeiros, mas a cada dia Deus dá o alimento para eles. Olhai para os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E sendo planta, sendo flor, sendo lírio, que hoje está viçoso e que amanhã seca, murcha e morre. Se Deus cuida da erva do campo, das flores, cuida dos pássaros, não cuidará de cada um de nós, que valemos muito mais? Então, não vamos na nossa força, não vamos no nosso braço, não vamos na nossa própria coragem. E quando o rei Ezequias, ele convoca o povo que realmente se animassem, mas não animassem por eles mesmos, mas animassem por aqueles que estavam diante deles, que era o Senhor.
Ele diz assim: mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. É o Senhor que vai guerrear contra o coronavírus, não é o homem. O que nós temos que pedir para Deus é que Ele nos fortaleça na fé, na esperança e no amor, mas que também Ele nos ensine a entender esse momento que nós estamos passando. Como eu disse no início, ânimo para vencer as lutas. E o terceiro ponto, o terceiro item desse segundo ponto, ele diz assim: portanto, ter bom ânimo, disposição e coragem é fundamental para enfrentar o inimigo e vencê-lo, pois ele usa as aflições do cotidiano a fim de oprimir, esmagar. Renovamos o ânimo nos apossando da vitória de Cristo. Ele já venceu por nós, né? Nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, que diz lá em Efésios 6,10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há outros textos também que nós poderíamos citar. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. E 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O fardo é muito pesado para nós carregarmos. E o que nos mantém em pé é a fé em Jesus Cristo. E é uma promessa que ele fez, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O último ponto, queridos. Primeiro ele disse que no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo. Segundo ponto, o terceiro, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Essa afirmação de Cristo revela a base da nossa vitória. Não estamos apoiados em um alicerce arenoso, como as centenas de religiões que existem no mundo. Antes, diz Paulo, ele diz assim em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. E qual é esse que foi posto? Ele responde: o qual é Jesus Cristo. E quando o próprio Jesus ele faz aquela comparação da casa que foi construída na rocha e da casa que foi construída na areia. E se nós olharmos, as duas casas tiveram as mesmas dificuldades. Veio o vento, veio a chuva e subiram os rios. Problema de todos os lados, a chuva de cima, os ventos soprando dos lados e os rios, o rio subindo. Os mesmos problemas para a casa que estava na rocha e para a casa que não estava. Então nós não estamos isentos a problemas como cristãos, como filhos de Deus. Nós temos sono, temos fome, necessitamos de trabalho. Os que creem também perdem a vida, sofrem com o luto. Então, o nosso fundamento está em Cristo. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E ele nos garante essa estabilidade nas tempestades do dia a dia. Em Romanos 8, 35 e 39, Paulo ele faz uma lista de 7 elementos que justificariam, depois eu vou até explicar porque eu usei esse verbo, justificariam o desânimo na vida de qualquer pessoa, de qualquer um. O primeiro, ele fala assim: tribulação. Eu vou até separar aqui o texto. O texto é Romanos, se quiser você pode estar abrindo aí, Romanos 8, versículo 35 e o verso 36. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Daí ele começa a elencar: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Se nós olharmos, são tudo situações fortes. E ele diz assim: ou a fome,
ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, quando ele coloca essas palavras, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, que seria uma justificativa para qualquer um, menos para os cristãos. Porque Cristo, Paulo mesmo ele continua no texto e diz que Cristo, ele é por nós, e nós somos, por intermédio dele, mais que vencedores. Podemos afirmar sem medo de errar, que pela vitória de Cristo, o crente vence por antecipação. Nós já somos vencedores, porque Cristo já venceu por nós. O grito de Jesus na cruz do Calvário, está consumado, traz em si uma essência à nossa vitória. Por meio de sua morte vicária e expiatória, todos os inimigos do homem, a saber, a morte, o inferno e o diabo, foram definitivamente derrotados. Então não tem por que nós temermos. E às vezes nós colocamos sempre o mais. Mas se faltar emprego, mas se eu não conseguir pagar o aluguel, mas se eu não conseguir me curar, mas se eu não conseguir pagar as minhas contas, vamos confiar em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E quando Deus ele conversa com Josué, que estava naquele momento substituindo Moisés, e era uma responsabilidade muito grande, e ele diz: tem de bom ânimo, eu estou contigo, eu te ajudo, vamos lá. A nossa bandeira é Cristo, o nosso Deus é Cristo, e é o ânimo através de Cristo, e com o ânimo através de Cristo que nós venceremos as lutas. João afirma que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5,4. Ou seja, a fé que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Esta fé que vence o mundo. A fé no Messias prometido, que por sua graça e amor assumiu a morte. Isaías 53 nos fala isso. Dessa forma, a vitória em Cristo passa a ser a nossa fé nele, no qual nos une a Deus. A união essa que nunca poderá ser desfeita. E às vezes nós vemos o nosso próprio recurso, que Deus nos abandonará. E a palavra de Deus nos conforta. João 10, 27 e 30, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus se identificando como pastor, o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós ouvimos a voz de Cristo, nós conhecemos a sua voz e o seguimos. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, nesse momento de adversidade, onde a nossa rotina foi mudada, a nossa rotina foi quebrada. Hoje ainda eu vi a Ana conversando lá em casa e perguntando: quando eu vou voltar para a escolinha? Quando eu vou ver os meus amigos? E quando nós fazemos o culto doméstico toda noite, nós perguntamos: Ana, você tem algum pedido de oração? E aquele jeitinho dela: eu tenho, eu quero que ore pela Nicole, pela Valentina da escolinha, quero que ore, e dá toda a relação dos coleguinhas dela. Mudou a rotina da Ana, mudou a minha rotina, mudou a tua rotina. Aqueles que têm consciência estão realmente obedecendo o ir e vir, que deve ser limitado. No final da semana passada passamos com o meu sogro e minha sogra. Meu sogro está no interior, está no sítio, uma casa bem retirada, no interior de Ortigueiras. Estivemos com ele sofreu uma queda.
Ficamos com ele um tempo, enquanto o meu cunhado precisou voltar para Maringá. E a rotina deles mudaram. E a previsão deles voltarem depois que passar tudo isso. Quem sabe setembro, outubro, para que eles façam a parte deles. São do grupo de risco, idade avançada, saúde um pouco comprometida, mudou a rotina. E daí? Jesus conhece o sofrimento mais do que qualquer um de nós. Por essa razão, ele se compadece de nós de uma forma muito especial. Foi ele mesmo que enviou o Espírito Santo para estar conosco o tempo todo. Ele que nos conforta, que nos ajuda. Queridos, existem aflições que nós mesmos arrumamos, né? Por causa da nossa teimosia, da nossa desobediência, mas também existem aflições, aquelas que nos sobrevêm por causa do Evangelho. Nesse caso, sofrer por Cristo se torna um privilégio que poucos alcançam. Eu gosto muito do texto lá de Mateus, das Bem-aventuranças, no versículo 11 e 12, quando Jesus fala para os seus discípulos: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Temos certeza que a maioria da nossa aflição, da nossa tribulação, muitas vezes não é em prol do Evangelho. Temos muitas dificuldades em vários aspectos, por necessidades, por pessoas que são contrárias a nós, e às vezes até mesmo por causa da nossa fé, mas Jesus, ele conforta os discípulos dizendo assim que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Que nós possamos estar aprendendo esse ensino de Jesus, onde ele diz, João 16, 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. É possível ter uma paz nesse momento? Sim. Jesus Cristo disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá, como o mundo a dá. Esta é a paz de Jesus. É uma paz sacrificial, onde ele, sendo Deus, se fez homem por amor a nós, para nos salvar, sofrendo todas as injúrias, açoites, mentiras, perseguições e até a própria morte. Então ele escreve para os seus discípulos que essas coisas estavam se aproximando. E ele diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. Vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo. Eu venci o mundo. Graças a Deus. Que Jesus Cristo venceu por nós. Essa é a razão da nossa fé, da nossa esperança. Ânimo para vencer as lutas. E com certeza essas lutas que nós estamos passando as lutas não são a primeira, né? E nem será a última. Mas que essas adversidades, essas lutas, elas nos fortalecem para que nós possamos estar a cada dia mais dependendo de Deus. A cada dia, em cada atitude, em cada pensamento, em cada convívio, em cada relacionamento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Quero estar orando mais uma vez ainda. Querido Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Que ela é viva e eficaz e ela realmente nos consola, ela nos anima, ela nos fortalece e ela realmente nos dá paz ao coração. Que nós possamos estar nos apropriando, Senhor, daquilo que Jesus nos deixou, da sua paz. Porque nós teremos sim aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar então cantando o hino 92, A Fé
contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela tua igreja, Senhor, que está dispersa em todo lugar, ó Deus. Através dos lares tem nos acompanhado, outras cidades, outros estados, a igreja espalhada, ó Pai, por todo canto. Nós te louvamos pela Igreja Presbiteriana da Vila Americana, como dentre outras, ó Pai, também está temporariamente impedida de estar se reunindo para te adorar, mas que também é possível, através dessa ferramenta da internet, nós ouvirmos a tua palavra e cantarmos hinos ao teu nome e ser edificados também, ó Pai. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, nos prepara, ó Pai, uma semana sobre a tua orientação, sobre a tua proteção e seja nos fortalecendo, ó Pai, que nós possamos a cada dia, ó Pai, ter a paz de Cristo em nosso coração e possamos ter um ânimo, ó Pai, um bom ânimo para passar, ó Pai, por todas as tribulações, por todas as dificuldades, porque a tua palavra mesmo nos assegura que em ti nós somos mais que vencedores, ó Deus. Obrigado pela vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz. Obrigado pela ressurreição e obrigado por essa certeza que um dia nós estaremos contigo na glória. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus Pai e as bênçãos consoladoras, santificadoras e a comunhão do Espírito Santo
esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje para todo sempre. Amém e amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho.